Oi, tudo bem com você? Me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que se tá tudo bem, fica tranquilo ou costuma desconfiar e checar para saber se está mesmo tudo nos conformes? Estão achando estranho essas perguntas? É porque no programa de hoje, pessoal, falaremos sobre uma doença silenciosa que costuma ali de início não dar sinais, que é o glaucoma. E para tirar nossas dúvidas, portanto, nós convidamos a médica oftalmologista Marcela Viola. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Marcela, para a gente começar então, como eu disse na introdução, o glaucoma é uma doença silenciosa, o que dificulta a gente conseguir identificar ali. Então, quais seriam os principais sinais, além dos exames periódicos, para a gente ficar atento para poder identificar? Então, como você falou, realmente é uma doença silenciosa. Essa doença não nos dá sinais e sintomas, a não ser quando a doença está muito avançada, o que é o que a gente não quer que aconteça, certo? Então, a doença vai causando uma elevação da pressão do olho, que vai gerando o glaucoma, que é a doença no nervo óptico. Para a gente aferir essa pressão do olho, somente o oftalmologista consegue fazer isso, tá? Não é uma coisa que o paciente vai ter um sintoma de dor, não é assim, não tem sintoma nenhum quando a pressão do olho está elevada. Quando o paciente chega com a gente já com glaucoma avançado, pode ter um sintoma de perda visual e isso já é irreversível. Então a gente quer atender esse paciente antes para poder fazer um tratamento para evitar que chegue nesse ponto, né? Então é muito importante fazer a consulta de rotina, né, no oftalmologista uma vez por ano, para a gente avaliar essas questões que eu falei da pressão intraocular elevada, que pode estar associado, e outras coisas também, principalmente pacientes que têm história familiar, então quem tem geralmente primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, filhos que tenham glaucoma precisam ser avaliados porque o risco é muito maior. E tem alguns outros fatores como negros também tem uma incidência maior, asiáticos também podem ter e diabéticos também, tá? Então também é um fator de risco, mas infelizmente, Dani, não tem sintoma nenhum, não tem sinal nenhum, a não ser quando a doença já está muito avançada. Portanto, pessoal, aquele check-up anual que a gente já faz, né, os exames, aproveita para ir no oftalmo, inclusive as crianças, a gente vai falar disso mais para frente, mas é importante essa detecção precoce por meio dos exames, né, doutora? E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, pessoal, de 2019 a 2024, quase 10 milhões de exames específicos para o diagnóstico de glaucoma foram realizados via SUS. O número de exames saltou de pouco mais de 1 milhão em 2019 para mais de 2 milhões e 200 mil em 2024, representando ali um crescimento de 63%. Mas apesar deste aumento, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta que mesmo com essa expansão, o volume de exames ainda não é o suficiente em diversas regiões do Brasil. E aí, para efeito de comparação, a região sudeste, que é onde nós estamos, foi a que teve a maior elevação, 116%. E a região nordeste registrou o menor crescimento, que é de 24%. Tá, então, doutora, a gente falou da necessidade, da importância desses exames. A gente tem o SUS, né, mas a gente ainda precisa avançar muito, isso a nível nacional, para que todos tenham acesso igualitário, inclusive dos exames, né, porque sem os exames a gente não consegue detectar. Exames e o tratamento também. Exatamente. Primeiro de tudo, a consulta é o mais importante, porque é na consulta que o oftalmologista vai conseguir saber se o paciente tem algum risco de ter glaucoma e a partir daí a gente vai pedir esses exames. Os exames não são solicitados para todos, mas para alguns que têm alguma característica que pode ser o glaucoma, então a gente precisa investigar e esses exames são super importantes na detecção. Como você falou, a questão regional eu acho que influencia bastante e principalmente a falta de acesso às consultas de rotina, é isso que está faltando, né? E as campanhas de conscientização até chegar nessas regiões mais longínquas, assim, eu acho que esse seria o grande problema. A gente falou do SUS, em São José dos Campos também, a gente está bem servido nesse sentido também, pelo que você tem acompanhado, você vê na prática, até para quem não tem convênio médico, como que está essa situação? Sim, aqui em São José a gente tem o Centro de Referência de Glaucoma pelo SUS, né,
que atende muitas pessoas, uma média de 1.800 pessoas por mês de consulta de glaucoma, que faz todos os exames, faz cirurgias e despende, né, entrega para o paciente o tratamento mensal dele com os colírios, isso tudo fornecido pelo SUS. Uhum. Você falou da gravidade do glaucoma porque você não consegue recuperar a visão perdida, né? Há vários tipos, alguns tipos mais graves ou não necessariamente. Existem muitos tipos de glaucoma, na verdade, tá? O mais comum de todos é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, e ele, teoricamente, é o mais fácil, assim, da gente conseguir tratar. Mas existem vários outros, associados a algumas etnias, então, ângulo fechado mais associado em asiáticos, né, no continente orientais, né? Existem alguns outros que são associados, por exemplo, a pacientes diabéticos que tiveram algum problema na retina, também é um glaucoma bem mais difícil de tratar. Existem glaucomas associados à catarata, existem glaucomas associados ao uso de corticoide, né, por qualquer via de administração. Olha então, só. até comprimido, tratamento de asma, tratamento de pele. Eu falo de uso indiscriminado sem acompanhamento médico, mas o corticoide, quando usado em doses altas e por longo período, pode causar o aumento da pressão intraocular, o que pode levar a uma lesão no nervo óptico, causando o glaucoma. Então, tem vários tipos, sim, também associado a trauma, a acidente, né? Então, pancadas próximo do olho ou no olho, isso também pode evoluir com glaucoma e ser mais sério de tratar, também mais difícil. A título de curiosidade, você comentou que alguns tipos são mais comuns nas pessoas que são diabéticas ou em asiáticos. A ciência já conseguiu explicar o porquê ou ainda está em fase de estudos? Mas sim, por conta da alteração anatômica mesmo, né? Os orientais, eles têm um olho um pouquinho menor, então a gente tem uma estrutura dentro do olho que a gente chama de malha trabecular. É como se fosse um ralinho, né? Eu explico assim para os pacientes, é por onde o líquido que é produzido dentro do olho, ele drena, ele escoa. Então, os ocidentais, eles têm, por conta da anatomia do olho um pouquinho menor, eles têm esse ângulo mais fechado, esse ralinho um pouquinho mais apertado. Então, isso faz aumentar a pressão intraocular e causar o glaucoma. E no caso dos diabéticos, a gente fala, não é para todos os diabéticos, são para pacientes que têm diabetes muito avançada, causando uma doença na retina, que consequentemente essa pode evoluir para um glaucoma, tá? Mas são casos mais específicos, não é para todo mundo. Mas um diabetes mal controlado, com certeza pode causar e é mais difícil de tratar também. E doutora, a gente conversava antes de iniciar o programa, quem tem miopia também pode ser uma porta de entrada para o glaucoma lá na frente, né? Sim, o paciente míope tem alguns fatores de risco para algumas doenças no olho, tá? E o glaucoma é uma delas. Mas a gente fala de miopias mais avançadas, digamos assim, graus mais elevados de miopia. Não é uma miopia baixa que tem essa predisposição para o glaucoma. Mas altos míopes, né, acima de 7, 8 ou mais, assim, tem uma chance, sim, de desenvolver glaucoma. E, doutora, até essa semana eu estava lendo uma matéria falando da miopia que você não se expor ao sol com frequência pode aumentar as chances de você desenvolver a miopia e também o excesso de telas. No caso do glaucoma, não tem nada disso. Tem algum fator que pode aí facilitar o aparecimento, que é uma dúvida muito frequente também das pessoas, né? Poxa, será que algum hábito meu pode favorecer o aparecimento da doença? Eu acho que o único hábito que pode favorecer, né, entre aspas, seria você não fazer sua consulta de rotina, tá? Então, não tem nada que a gente faça para evitar o glaucoma, exceto em alguns casos, como o que eu citei do corticoide, então não usar esses colírios sem orientação médica ou outras vias de administração também do corticoide, mas não tem, Dani, outras coisas que a gente possa fazer, assim, tá? É uma doença silenciosa, como você falou no começo, e a gente só consegue fazer o diagnóstico precoce para poder ajudar a evitar a perda de visão. Não tem nada que o paciente possa fazer, tá? Infelizmente. Sim. Então, acompanhamento aí e hábitos de vida saudável, não só para não aparecer, né, gente, mas para melhor qualidade de vida também. Sim. E exames periódicos de rotina, isso em qualquer área, né, doutora? Sim. Vamos para a nossa primeira pausa de hoje, mas fiquem com a gente, porque o De Bem volta já já. De volta com o De Bem e o glaucoma nas crianças, hein, gente? Como identificar e tratar.
A Júlia Lopes preparou uma reportagem para a gente para falar sobre este assunto. Vamos conferir então? Boa tarde para você, Dani, e para todos que assistem o De Bem com Você. Como vocês já bem explicaram aí no estúdio, o glaucoma é uma doença ocular séria, mas você sabia que pode atingir crianças também? É uma condição mais rara, mas de acordo com a Associação Internacional de Glaucoma, cerca de 1 em cada 10 mil crianças nascem com glaucoma ou desenvolvem na infância. É um alerta para os pais ficarem de olho na saúde ocular dos filhos, já que essa doença tem sintomas silenciosos a partir dos 3 anos de idade. E sobre o glaucoma, eu conversei com a doutora oftalmologista pediátrica, doutora Érica Roncone. O glaucoma também é uma doença que pode acometer as crianças. Normalmente a gente divide ele pela idade da criança. Até os 3 anos a gente fala que é o glaucoma congênito e depois o glaucoma juvenil. Existe o glaucoma que nasce com a doença, nasce da criança, né? Algumas alterações nas estruturas oculares que já vieram dela mesmo, mas existem glaucomas secundários também na criança, e são vários, que são relacionados a algumas síndromes, glaucoma pós-operatório também, quando a criança opera catarata, ou uma catarata congênita, ou uma catarata secundária ao uso de algumas medicações. É muito comum desenvolver glaucoma pós-cirurgia de catarata. Até os 3 anos de idade, os sintomas são um pouco mais visíveis, inclusive tem uma tríade clássica, tá? Essa tríade, o que é? A criança fica muito sensível à claridade, que a gente chama de fotofobia, ela tem bastante lacrimejamento e ela tem também o blefaroespasmo, que é o piscar, assim, você vê que a criança está piscando. E também é perceptível esse aumento do globo ocular, porque essa parte coloridinha, que é onde fica a córnea, como ela aumenta, fica que a gente fala que é aquele olho de gato, o gato de botas, que é aquele olho que é um olho bem grande, dá para ver que é diferente, né? Muitas vezes também essa córnea, ela sofre com a pressão alta do olho e ela perde a transparência, ela fica mais opaca, fica um aspecto azulado. O glaucoma congênito, o tratamento é cirúrgico. E ele tem essa certa urgência. Então, a criança com glaucoma, às vezes a gente percebe que ele não está controlado, que aquela pressão tem que diminuir ainda mais, porque ela começa a ter miopia. Então, quer dizer que o olho está crescendo e está gerando uma miopia que ela não teria naturalmente, a doença que está gerando. O alerta que fica aqui é a importância da rotina oftalmológica da criança, mesmo você não percebendo nada de alterado, porque depois não vai ter mesmo nada visível, né? O primeiro exame deve ser entre 6 meses e 1 ano de idade, e depois o oftalmopediatra gosta que ela venha anualmente. Pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ela poderia vir entre 6 meses e 1 ano e depois aos 3 anos. Mas a gente vê que esse intervalo, a gente deixa de ter alguns diagnósticos bem importantes e todo o tratamento precoce traz resultados melhores, né? Controles melhores, né? Então, é uma doença progressiva, então se você não faz nada, ela sim vai acarretar numa perda visual, né? Então, essa é a importância, não só de quando perceber vir rápido, mas mesmo sem perceber, tá com a rotina oftalmológica em dia. Tá aí, muito legal. Então, obrigada, viu, Julinha? Doutora, tá aí então. Os casos em crianças são extremamente raros, mas não são impossíveis, né? Portanto, mais uma vez a gente reforça a necessidade de fazer esses exames periódicos, inclusive a partir dos 6 meses, porque vamos reforçar o que a doutora falou, tem muitos pediatras que falam, pode ir a partir dos 2, 3 anos, mas quanto mais cedo melhor, ainda mais se a mãe ou o pai tem alguém na família que tenha algum problema oftalmológico, né? Com certeza, para a gente fazer diagnóstico de outras doenças também, né? O teste do olhinho, ele é uma triagem que é feito na maternidade, mas a partir dos 6 meses, os bebês devem passar nos oftalmologistas pediátricos, principalmente, para poder fazer essa avaliação de todas as outras doenças que podem ter acometimento aí também. E a doutora também deu algumas dicas, porque é muito difícil, já é silenciosa, mas em crianças ainda é mais difícil identificar, porque a criança, muitas vezes, ela não sabe ali falar exatamente o que ela está sentindo, no caso, se é uma dor mais física, onde está doendo, qual a intensidade da dor. Então, ficar atento. Se começar a lacrimejar muito, piscar muito os olhinhos também, essa questão dos pais mesmo, de não pode
deixar de prestar atenção, né? Tem que ficar atento aos mínimos detalhes. Isso, acho que todos os sinais são importantes, né? Mas mais importante eu acho que também é ver uma evolução. Você vê que assim, ele está assim todos os dias e cada vez um pouquinho mais, tá? Porque é comum também, em criança também tem outras causas de lacrimejamento, mas só o lacrimejamento isolado seria uma coisa. Pensando no glaucoma, essa tríade que ela é importante, que ela falou, né? A irritação com a luz, o lacrimejamento e apertar o olhinho. Por que isso acontece? Porque dentro do olhinho com glaucoma existe uma malformação onde o líquido é drenado, naquele ralinho que eu falei. Então, a pressão do olho está alta, então o olhinho dele está apertado e ele fica incomodando, em alguns momentos, o olho pode até crescer e ficar, a gente chama isso de buftalmo, o olho fica bem grandão, a córnea fica bem grandona, como ela falou. Então, isso incomoda muito a criança e é o tempo todo, então ela sempre está assim. Então, com certeza, os pais eles vão notar isso, tá? Porque é uma coisa bem frequente e constante, assim, e é evolutiva, né? Até que se faça o tratamento. Por isso é importante também o diálogo já desde cedo com as crianças e também o papel social das escolas Com também, certeza. porque muitos problemas assim de visão são detectados nas escolas, né, ali na faixa dos 5, 6, 7 anos, quando começa aquele processo de alfabetização também, que muitos professores falam, poxa, dá uma olhada que pode ter alguma alteração ali, né? Sim, sem dúvida. Principalmente a miopia, né? Sim, exatamente. Doutora, a gente falou, o glaucoma ele tem essa gravidade porque a perda de visão a gente não consegue reverter. A gente falou de tratamentos. A cirurgia, como no caso da miopia, por exemplo, esse tratamento ele é diferente para as crianças, para quem é mais velho? Existe cirurgia para glaucoma, mas ela é diferente das cirurgias que a gente pensa em catarata, em miopia, porque o glaucoma não tem cura. Então, a cirurgia do glaucoma não é para curar a doença. Ela serve para alguns pacientes para controle da pressão do olho, tá? Mas não é o que a gente começa fazendo. Então, pensando em glaucomas de adultos, tá? De criança é um pouquinho diferente. Nos glaucomas de adultos, a gente inicia fazendo tratamento com laser, que é uma ótima opção, um pouco mais atual, tá? E está até em vias de entrar isso no SUS, ainda não acontece, mas está em vias de acontecer. E colírios, tá? Os colírios ajudam a baixar essa pressão do olho. Em casos determinados, a gente pode fazer a cirurgia quando os colírios e o laser não está sendo o suficiente para baixar adequadamente a pressão. Tá? Então, a gente lança a mão das cirurgias, que existem também vários tipos de cirurgia. No caso do glaucoma congênito, é obrigatoriamente cirúrgico o tratamento, tá? Porque é uma malformação ali, não está conseguindo escoar o líquido, a gente precisa fazer uma intervenção cirúrgica para isso voltar a funcionar, senão essa criança vai ficar cega. E essas cirurgias, claro que toda cirurgia há ali um risco, mas elas são consideradas simples? Há um risco mais alto? Não. Não, toda cirurgia tem o seu risco, né? A gente gosta de falar isso para o paciente. E a gente indica a cirurgia quando o benefício ele é muito maior do que o risco, né? Então, por exemplo, a cirurgia mais feita de glaucoma, que é a trabeculectomia, ela pode, por exemplo, acelerar o processo de catarata, que é uma coisa natural para todo mundo, mas ela é necessária naquele caso do paciente, tá? Então, é um risco pequeno que existe, mas o benefício é muito maior. Para te dar um exemplo, né? É uma cirurgia tranquila e que é muito efetiva, tá? Isso é o mais importante. No caso dos colírios, você falou, eles são disponibilizados no SUS também, não todos, porque às vezes alguns podem ter um custo mais elevado também. Não, o SUS fornece todos. A gente tem 4 classes de colírios, né? Dentre eles tem algumas variações, mas o SUS ele fornece todas as 4 classes e quem vai determinar qual é o melhor colírio para cada paciente é o médico especialista, tá? Tem paciente que usa 1, que usa 2, até 4 colírios às vezes é necessário. Importante aí até para manter a qualidade de vida desse paciente, né? Pessoal, vamos para mais uma pausa, a nossa última de hoje, para depois a gente concluir aqui esse bate-papo sobre o glaucoma. Fiquem com a gente, porque voltamos já já. Estamos de volta com o De Bem e hoje estamos batendo um papo sobre glaucoma, uma doença bastante silenciosa, e a nossa convidada é a médica oftalmologista Marcela Viola. Marcela, a perda de visão do glaucoma, ele é gradual? Como que funciona? É uma perda bem lenta e progressiva, tá? E principalmente começa acometendo a periferia da visão. Então,
o paciente geralmente não percebe, começa perdendo nas laterais, aqui a visão, até isso ir fechando, vai formando um campo tubular, que a gente fala, e o acometimento da visão central acaba sendo final, né? Geralmente, em alguns poucos casos, podem acontecer de ter perda central logo no início. Então, ela é bem lenta ao longo da vida, isso vai acontecendo em profundidades, né? Então, começa com uma perda leve, isso vai aprofundando o defeito. E apenas a gente consegue fazer esse diagnóstico pela campimetria, que é um dos exames que você citou aí, que tem aumentado o número de exames sendo feitos, né? Mas é muito lento e gradual. E muitas pacientes, às vezes, chegam no consultório sem queixa de perda de visão, e quando a gente olha, já tem um glaucoma avançado com perda de campo tubular, né? Então, que às perigo, vezes não né, percebe. para a pessoa que vai dirigir, por exemplo, que você precisa ter uma visão ali 360, a sua visão periférica, ela conta muito. Exatamente. Então, para a gente ver os impactos sociais também. Com certeza. E, doutora, a gente falou sobre o aumento, eu citei no começo, o aumento do número de exames. É importante falar sobre esse assunto. E em diversas mídias, as redes sociais também são aliadas nesse processo. Quando pessoas públicas vêm falar sobre o assunto, seja do glaucoma e qualquer outra doença, é importante porque chama a atenção para o caso, né? Tem muitas pessoas que acabam tendo acesso, aquelas pessoas não têm muito hábito ali, um acesso à informação, a entrar num site, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Não é todo mundo que vai ter acesso, portanto é muito importante chegar à população mais carente também, que são eles que muitas vezes não têm acesso a esses exames, né? Como eu falei, principalmente por falta de informação. Esse é o grande trabalho do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né? A gente tem o Maio Verde, que é o mês de conscientização do glaucoma, e todos os anos a gente faz o 24 horas pelo glaucoma, que é um dia muito sensacional, assim, com muitas orientações para os pacientes, para os familiares, até para os próprios profissionais, né, que também, oftalmologistas gerais, que também podem atender essa demanda de glaucoma. E foi o que você falou, as pessoas públicas também estão nesse dia, que é super importante, né? Tem transmissão ao vivo no YouTube, é bem interessante esse dia. Que tem todo ano em maio, e a gente vê várias pessoas famosas falando, levando essa conscientização, tem vários vídeos aí feitos que ainda circulam depois dessa data também, levando, é o que você falou, é muito importante as pessoas conhecidas falando um pouquinho para tornar mais palpável, mais real, né, para ter esse impacto um pouco maior, eu acredito. E doutora, nos consultórios, as pessoas, os pacientes, têm real noção, assim, da gravidade? Você percebe quando chega, assim? Quem tem familiares que já tiveram glaucoma, tem glaucoma, acredito que estejam mais familiarizados, de fato. Mas as pessoas, de um modo geral, a primeira vez, é um choque, é um baque, não tem real noção da gravidade da doença? Não, as pessoas não sabem o que é a doença, infelizmente, né? E é a doença que mais causa cegueira irreversível no mundo inteiro, né? É uma doença bem significativa, mas não, as pessoas não entendem muito o que significa, o que pode impactar numa perda progressiva de visão definitiva. As pessoas que têm histórico familiar é legal, que acabam, vai a família inteira, às vezes chega 5 da mesma família para passar em consulta, eles têm um pouco mais essa consciência, mas no geral não se sabe muito o que é, acha que é uma pressão alta do olho, mas não é, existe glaucoma com a pressão do olho também normal, então é uma doença do nervo óptico que vai acometendo o campo de visão, né, isso irreversivelmente, como a gente já falou, então infelizmente não tem, por isso que a gente faz tantas campanhas para conscientizar, né, que realmente é importante porque não tem cura, a melhor, na verdade, assim, não é a melhor cura, eu ia dizer, né? Mas a cura, se a gente puder dizer, é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, porque a gente consegue evitar que a pessoa fique cega. Não é uma cura, mas acaba como que sendo, assim, né? Controlar ali para manter essa qualidade de vida, o convívio social também. Exato. Doutora, para a gente finalizar, o tratamento é feito no SUS, vamos aqui valorizar mais uma vez o SUS, mas de uma maneira geral, é um tratamento mais caro? Você comentou sobre algumas tecnologias, o próprio laser, que ainda não chegou ao SUS, mas a previsão é que chegue, a gente não sabe como. Ainda há muita diferença para o tratamento na rede pública e o tratamento na rede particular? Como que a gente está nesse sentido também, o nosso avanço, para que a gente tenha um acesso universal
para todos, de diferentes rendas? No SUS, eles fornecem todos os colírios, tá? E tem colírios que são bem caros, então o impacto financeiro é grande por conta de usar todo mês pela vida inteira esses colírios, né? Costuma ter duração mensal, a média dos colírios. Sim, o frasquinho dura por um mês, geralmente, né? E o SUS ele fornece a cada 3 meses, então o paciente vai indo a cada 3 meses para passar em consulta e pega esses colírios para 3 meses. E a cirurgia também é feita no SUS, a cirurgia que não é a mais comum, né? Não as mais atuais, digamos assim. E, como você falou, fora do SUS, a gente tem essa opção do laser, que é uma coisa muito legal, que o Conselho Brasileiro tem brigado bastante para entrar no SUS, porque financeiramente teria um impacto bem relevante, né? Diminuiria muito a quantidade de colírios, e acredito que é uma causa que vai ser ganha, assim. E existem novas cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas, né? Que podem ser feitas até em glaucomas menos avançados, digamos assim, mais iniciais. E isso não ainda está inserido no SUS, mas também pode ser que isso evolua para isso também, tá? A ideia é ampliar o acesso, porque no SUS, muitas vezes, pela demanda, o critério ali fica mais rigoroso para conseguir uma cirurgia, por exemplo, né? Porque realmente a demanda é muito grande. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou da bandeira, né, de levantar isso do diagnóstico precoce, porque é muito triste a gente ver pessoas ficando cegas, sendo que se tivesse vindo 1, 2 anos, alguns anos atrás, a gente podia ter revertido isso, né? E o impacto da cegueira na vida e da família é muito importante também. Então, é legal poder ter esse espaço de falar isso para as pessoas. Todo ano tem que ter consulta oftalmológica de rotina para a gente pegar, né, fazer o diagnóstico precoce de várias doenças e dentre elas essa que é uma doença muito grave e irreversível, né? Então, obrigada pelo espaço, Dani. Pessoal, então é o nosso papel enquanto imprensa também, não só no mês de maio, mas falar o ano todo. E faça seus exames ali de rotina, oftalmologista também todos os anos, para caso tenha ali uma predisposição, para que a doença seja detectada também quanto antes, porque como a doutora falou, o glaucoma, a perda da visão, ela é irreversível, né? Então, para pelo menos ter um acompanhamento ali, para que o paciente tenha mais qualidade de vida. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. Continuem ligados na programação da TV Câmara de São José dos Campos e semana que vem tem mais de Bem com Você. Até mais!